Olá pessoal, eu me chamo Luciano Ganho e estamos aqui para dar continuidade ao estudo da disciplina de recursos do processo civil, especialmente na parte de teoria geral dos recursos, onde a gente entra agora na parte de requisitos de admissibilidade recursal. Todo mundo sabe que em âmbito recursal você tem a realização de dois juízos, de dois julgamentos pelos tribunais, quais sejam o juízo de admissibilidade e o juízo de mérito. Previamente ao juízo de mérito, onde vai ser analisado ali o mérito do recurso, ou seja, o requerimento recursal, o pedido recursal que está sendo feito, o tribunal ele analisa a admissibilidade daquele recurso, ou seja, se aquele ato processual foi praticado observando todas as diretrizes legais e constitucionais existentes, e observando aí como os princípios vão estar influenciando nessa análise também. A gente falou em fungibilidade, tem tudo a ver com admissibilidade, e outros princípios aí que vão estar linkados, orientando tanto o legislador como o aplicador do direito. Aqui, no caso do requisito de admissibilidade, o recurso, quando ele é recebido pela autoridade jurisdicional e ele vai analisar essa admissibilidade do recurso, ele vai analisar os requisitos de admissibilidade, tanto intrínsecos como extrínsecos. Intrínsecos são aqueles requisitos que estão dentro de alguma coisa e extrínsecos que estão fora de alguma coisa. Os requisitos de admissibilidade intrínsecos são aqueles cuja análise pressupõe um exame dentro da decisão recorrida. O conteúdo dentro da decisão recorrida aí que te dá a percepção ou a conclusão sobre a presença dos requisitos de admissibilidade intrínsecos. Por isso são intrínsecos, estão dentro da decisão. A análise deles pressupõe uma análise para dentro ali da decisão judicial, que observe os elementos que compõem a decisão judicial. Por quê? Quais são esses requisitos intrínsecos? Legitimidade recursal. Quem tem legitimidade recursal? Quem é parte ou o terceiro prejudicado. Para eu saber quem é a parte ou se aquele terceiro é prejudicado, eu tenho que olhar para onde? Para dentro da decisão judicial. Olhando para dentro da decisão judicial, vendo o seu conteúdo, eu vou saber se aquela pessoa é parte ou se ela tem alguma relação jurídica conexa ou participa daquela relação jurídica que foi objeto da decisão. E aí vou concluir pela legitimidade recursal ou legitimidade para interpor o recurso. O segundo requisito intrínseco, interesse recursal, o interesse na interposição do recurso. Só tem interesse recursal quem sucumbe, quem perde. Quem ganha, obviamente, não vai ter interesse nenhum. Novamente, para eu saber se a parte tem interesse na interposição do recurso, para onde que eu tenho que olhar? Como que eu vou saber se ela ganhou ou perdeu? Olhando para dentro da decisão judicial, requisito intrínseco. Terceiro requisito, cabimento, para saber se aquele é o recurso cabível, o recurso adequado diante da decisão judicial que eu tenho. Para onde que eu tenho que olhar? Novamente, para dentro da decisão judicial. Então, é um requisito intrínseco, ou seja, cuja análise pressupõe uma aferição dos elementos que estão dentro da decisão judicial. Já os requisitos extrínsecos são aqueles que pressupõem uma análise de elementos que estão fora da decisão judicial. Por exemplo, dentro da peça recursal. Por exemplo, tempestividade. Como que eu sei se o recurso ele é tempestivo ou não? Analisando o recurso, a sua data da interposição, protocolo dele, por exemplo. Certo? E aí eu vou saber se ele foi interposto, por exemplo, dentro do prazo de 15 dias, que é o prazo normalmente observável aí na maioria, na grande maioria dos recursos utilizados no processo civil, com exceção dos embargos de declaração, são 5 dias. Logo em seguida eu tenho preparo recursal. Como que eu sei se houve o recolhimento do preparo recursal? Aquele valor que eu tenho que pagar para poder ter o meu recurso admitido. Eu sei olhando para o próprio recurso, eu vou saber se houve o recolhimento do preparo por meio da juntada do comprovante de recolhimento. Junto com a guia, tem o comprovante de pagamento, tá ali, normalmente se destacam esses requisitos aqui, você destaca na própria petição, tá? Normalmente você não precisa de ficar falando de legitimidade na sua petição. A parte é legítima, despiciando, isso daí é desnecessário. A parte tem interesse, a parte perdeu, ela vai ter interesse. Ela é parte, ela já é legítima, certo? Agora, o cabimento pode ser o caso, no caso de recurso especial extraordinário é fundamental, que você tem um tópico de cabimento na parte inicial do seu recurso. Tempestividade também é importante que se destaque ali, olha, a intimação ocorreu no dia tal, o prazo termina no dia tal, o recurso está tempestivo porque está sendo interposto
hoje que é o dia tal, antes do término do prazo. Preparo também, faz um tópico lá informando, ó, foi recolhido, tá aí o comprovante de recolhimento no preparo recursal, conforme documento de folhas tal. Depois, a ausência de fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer. Isso é um pressuposto, um requisito negativo, né? É a ausência de fato impeditivo ou extintivo que é um requisito, que não haja nenhum fato impeditivo ou extintivo. Quais são os fatos impeditivos ou extintivos? Por exemplo, a realização de um acordo. Via de regra, você não vai recorrer de uma decisão homologatória de um acordo. Então, se houve ali, se você está diante de uma decisão que homologou um acordo, você está diante de um fato ali impeditivo a você interpor esse recurso. Outra situação, você cumpriu a decisão espontaneamente. Houve uma preclusão aí, preclusão lógica, você cumpriu a decisão e está recorrendo. Primeiro você cumpriu, e depois você cumpriu a obrigação a qual você foi condenado, mesmo sabendo que tinha um recurso de apelação que foi feito suspensivo. Você foi lá e pagou, e agora recorreu. A doutrina e jurisprudência costuma reconhecer isso como uma situação de fato impeditivo ao direito de recorrer. Nas hipóteses em que você desiste também, você tem um fato extintivo aí ao seu direito de recorrer, ou seja, você interpôs o recurso, depois foi lá e desistiu do seu recurso. Então você praticou um ato ali extintivo do seu direito de recorrer, certo? Então você não pode ter nenhuma situação dessa, senão o seu recurso vai ser inadmitido naturalmente. Por último aí, a regularidade formal. Regularidade formal, gente, é um requisito de todo ato processual. Todo ato processual você tem que observar, a não ser quando ele não tenha forma delineada pela lei, o que não existe. Via de regra, todos os atos processuais eles vão ter uma forma prevista em lei. Todo ato processual você vai ter que observar. Por isso que muitas vezes eu nem menciono regularidade formal como um requisito de admissibilidade recursal, porque ele não é um requisito de admissibilidade só de recursos. Ele é um requisito de todos os atos processuais, inclusive dos recursos também. Você observar aí a indicação das partes, com a qualificação delas, né? A descrição sucinta ali dos fatos, com a exposição logo em seguida das razões recursais, dos fundamentos, né, de direito, e a realização dos requerimentos, a estrutura mínima de todo ato de comunicação processual, né, que a parte desempenha, o recurso tem que ter. Beleza? É isso aí. Na aula que vem, na terceira aula, a gente vai falar a respeito dos efeitos dos recursos.